Mensagem: um homem enviado de Deus, primeira parte, com o tema Pobreza na família do irmão Brando. Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. Mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, William Marion Branham. Parece ser na providência de Deus que vasos escolhidos, na maioria dos casos, têm tido que crescer e se levantar em um ambiente difícil e muitas vezes em extrema pobreza. Em alguns casos, lhe tem sido permitido provar profundamente a taça da dor. Ninguém sabe como compadecer-se de uma pessoa aflita e agonizante, a menos que haja passado por uma situação semelhante. Raras vezes, aqueles que Deus chama para realizar tão sobressaliente labor têm se levantado em meio de riquezas e abundância ou em meio de familiares da aristocracia. O próprio Salvador nasceu num presépio. Ao 8º dia, quando ele foi circuncidado, sua família só pôde oferecer um cordeirinho, o qual era um sacrifício que só ofereciam as famílias mais abastadas. Isto mostra a pobreza da família do Salvador. Críticos, no tempo do Senhor, duvidaram da autoridade de seu precursor, devido à forma que João se vestiu. João vestia-se com uma indumentária rara e sua preparação era áspera, não polida com o conhecimento eclesiásticos desse tempo, nem com o estilo nem a forma denominacional daqueles dias. Porém, Jesus disse a João que nenhum nascido de mulher era maior que João. Em seguida, pergunta aos críticos: que saístes a ver? Um homem coberto de delicados vestidos? Eis que os que trazem vestidos delicados estão nas casas dos reis. Em outras palavras, o mestre lhes disse que eles não deviam esperar que um homem de calibre ou da estatura de João viesse de um ambiente de riqueza ou luxo. Parece que a humildade e simplicidade de caráter se desenvolvem melhor num ambiente de pobreza e limitações do que em meio de riquezas. Deixemos a irmã Brana mesmo nos contar algo acerca de seu lar, sua infância e como seu pai lutou com a pobreza para poder levantar a sua família. Eu era mais ou menos um menino mimado, muito apegado ao papai. Quando eu via aqueles músculos de papai, quando ele enrolava as mangas, dizia eu: papai, o papai nunca poderá morrer. Com estes músculos durará 100 anos. Papai era lenhador e tinha músculos muito grandes. Me parecia como se ele nunca pudesse morrer. 52 anos contava
ele e todavia não tinha um só fio de cabelo branco, naquele cabelo negro ondulado. Foi neste tempo que meu pai passou a morar com o Senhor, sustentando eu o seu rosto sobre meus ombros. Eu havia podido ver a meu pai vir do trabalho tão queimado do sol que minha mãe tinha que rasgar sua camisa com a tesoura para não ferir as suas costas. Ele trabalhava muito por tão somente 75 centavos ao dia. Eu amava o meu pai, mesmo quando me portava mal. Papai me levava à lenharia e ali me ensinava como me comportar. Porém, eu amava o meu pai. Anos mais tarde, ele entregou o seu coração ao Senhor e foi salvo, apenas a uns instantes antes de morrer em meus braços. Eu recordo como o papai trabalhava para poder pagar as dívidas. Não é uma desgraça ser pobre, mas é duro muitas vezes. Recordo que nós não tínhamos suficiente roupa para ir à escola. Uma vez estive um ano inteiro sem ter uma camisa para pôr. Certa vez, uma mulher muito rica que me presenteou com um casaco com um emblema de marinheiro no braço. Eu levava a gola dele para cima, mas fazia tanto calor. A professora me dizia: William. Eu respondia: sim, senhora. Por que não tiras o casaco? Porém eu não podia, não tinha nenhuma camisa por baixo. Portanto, eu lhe mentia e lhe dizia: tenho frio, professora. Então ela me disse: está bem, assenta-te ao lado do fogo. Eu ia e me assentava ali. Como desciam gotas de suor por todo o meu corpo. Depois de um momento, ela voltava a me perguntar: o frio ainda não acabou? Eu lhe respondia: não, senhora. Não era fácil. Os dedos de meus pés apareciam nos meus sapatos como a cabeça de uma tartaruga. Logo mais tarde, consegui uma camisa. Vou lhes dizer que classe de camisa era. Era o traje de uma moça que pertencia a meu tio e tinha um montão de enfeites ao redor. Eu lhe cortei as partes de baixo e pus somente a parte de cima. Você não pode imaginar como eu ia orgulhoso à escola com esta camisa. Então, na escola, todo mundo começou a rir de mim. E eu lhes perguntava por que riam de mim. E eles diziam: você está vestido com roupa de mulher. Então tinha que voltar a mentir. Eu dizia: não, estão enganados. Este é meu traje de índio. Porém eles não criam em mim e eu tinha que ir embora chorando. Perto de nós morava um garoto que vendia estas revistas de guias. Fazendo isto, ele ganhava o preço de um traje de menino escoteiro. Quanto me agradava aquele uniforme! Era então tempo de guerra e todo aquele que tinha suficiente idade tinha seu uniforme. Sempre tenho desejado ser soldado. Naquele tempo eu era menino. Mesmo para esta última guerra, eu não era suficiente grande para ir. Eu tenho 4 irmãos que foram. Porém, Deus tem me dado um uniforme de todas as formas, a armadura de Deus, para que eu vá lutar contra a enfermidade e doenças que têm amarrado as pessoas. Porém, quanto admirava aquele uniforme com seu chapéu e tudo mais. Eu lhe disse: Lloyd, quando você deixar esse uniforme, o dará a mim? Ele disse: sim, está bem, darei a você, Bill. Ora, esse uniforme lhe durou mais que nenhuma outra coisa que eu haja visto. Me pareceu como se ele nunca mais fosse deixar aquele uniforme.
Logo não o vi mais com aquele uniforme e fui a ele e disse: Lloyd, que fizeste do uniforme de menino escoteiro? E ele me disse: Billy, vou procurar e ver se encontro. Porém, quando buscou, encontrou que sua mãe o havia feito em pedaços para remendar a roupa de seu pai. Logo veio a mim e disse: Billy, o procurei e não pude encontrar nada mais que uma perna. Lhe disse: traga-me isto. Então pus para casa e pus isto. Tinha um cinto, então o amarrei bem. Agora sim, eu sou um soldado. Cria eu. Eu queria ir à escola com isto, porém não encontrava como. Sabem o que eu fiz? Fingi ter uma perna ferida. Então pus o pedaço de perneira, dizendo que era para proteger minha perna. Porém, na escola a professora me mandou ao quadro. Tratei de esconder a perna que não tinha perneira, e todo o grupo se pôs a rir de mim. Comecei a chorar e a professora me mandou para casa. Recordo quando íamos ao povoado num carretão 2 vezes ao mês para pagar as contas de alimento. O dono nos presenteava com alguns doces. Todos nós garotinhos esperávamos que papai viesse com os doces. Quando papai os trazia, cada um vigiava para ganhar igual quantia. Agora, mesmo eu posso ir a uma loja e comprar uma barra de chocolate, porém nunca seria igual àquela que nos davam no armazém. Aquele era um verdadeiro doce. Muitas vezes eu guardava um pedaço e eu o punha em meu bolso. Eu então esperava a segunda-feira, quando meus irmãozinhos já haviam comido deles, então eu tirava meu pedaço que eu havia guardado. Muitas vezes eu os deixava chupar um pouquinho, se prometiam me ajudar nas tarefas do dia.